Vamos agora conversar com o doutor Odair Albano, porque nessa conversa de hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. E falar sobre a saúde da mulher, você já sabe, é falar de nós mesmas, é cuidar de nós, é cuidar do da nossa saúde, é cuidar da nossa vida, é cuidar da nossa família, porque uma mulher, estando com saúde, a família inteira fica com saúde também. As mulheres, elas são responsáveis por muitos grupos familiares, não só o marido ou os filhos, né? Normalmente as mulheres cuidam de toda a família, muitas vezes até de amigos. E a preocupação das mulheres passa exatamente pela saúde, né? E o bem-estar das pessoas. Num momento como esse, de pandemia, de grandes temores, né? A gente vem observando um volume grande de mulheres que vem apresentando, como eu falei anteriormente, né, sintomas de ansiedade persistente, insônia, né, e quadros de depressão. E olha, só para que vocês conheçam um pouquinho mais do Dr. Odair Albano, e a gente vai falar sobre isso que ele comentou aqui agora, que eu acho muito importante. Bom, ele, formado pela Unicamp em ginecologia, né, em Faculdade de Ciências Médicas foi lá na Unicamp, fez administração hospitalar, gestão em saúde, já foi secretário de saúde da cidade de Campinas, presidente do Hospital Mário Gatti. Então, dentro da área da saúde, ele atuou em tudo isso, mas também há quase 50 anos é professor, palestrante, e esse é um grande orgulho, né, ser professor. Realmente, eu comecei antes de ser médico, professor, né? E é uma satisfação muito grande, né? Poder contribuir, né, com várias e várias gerações, né, de pessoas que a gente teve a oportunidade de ajudar e participar da vida deles. Vamos começar falando sobre essa pandemia, já que falamos no bloco anterior e já citamos agora. As mulheres estão entrando em muita depressão, mas por conta da pandemia, ou isso já é recorrente na mulher, enfim, por conta de hormônios e etc., tem mais tendência, propensão à depressão? Elas têm naturalmente um maior volume por fatores biológicos, como a gente falou, pelo tipo de vida e principalmente pela visão que a mulher tem do todo, né? De um modo geral, os homens são mais direcionados às questões e não entram em interfaces, né, de familiares, de pessoas próximas. As mulheres, de um modo geral, têm uma visão ampla de cuidados. E diante de uma pandemia como essa, com uma grande falta de previsão, né, porque é um temor de algo que a gente não sabia a dimensão, houve um aumento significativo, como eu falei anteriormente. E não foi só nos quadros psíquicos. Foi também, por exemplo, na alimentação exagerada, no aumento da obesidade. Só para os nossos telespectadores terem uma informação precisa, nos últimos 15 anos dobrou o número de mulheres com sobrepeso, né? E houve um aumento importante de mulheres obesas. Hoje no Brasil, 30% das brasileiras são obesas. Uau, que número alto! E 63% estão com sobrepeso. Esses números são maiores nas mulheres do que nos homens, né? E o terceiro item que é importante é o uso de psicoativos, tranquilizantes, antidepressivos, que aumentou muito em função deste conjunto, do tipo de vida, da vida moderna. Tem um dado curioso que o telespectador vai gostar de saber. Eu, quando era estudante na Unicamp, no começo da década de 70, nós tínhamos, por exemplo, em Campinas, 10 casos de infarto do miocárdio em homem e 1 em mulher. Então era difícil você ouvir na década de 70 que uma mulher infartou, que uma mulher teve um problema cardíaco, né? Hoje nós temos 3 para 2. Então a gente tem uma preocupação grande com o câncer de mama. No Brasil, morrem entre 40 e 50 mulheres por dia de câncer de mama. Se você computar as doenças cardiovasculares, é sempre entre 450 e 500. Quer dizer, as mulheres estão adoecendo com questões que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, não faziam parte. Então a gente diz genericamente que a mortalidade e o volume de doenças na mulher está mudando o perfil. A pergunta que todo mundo faz, por que está mudando? Tem 3 fatores que são determinantes: estresse crônico, mudanças de hábitos e novas exposições. São 3 itens que mudaram a vida da mulher. Eu, quando comecei consultório na década de 70, as mulheres jovens ficavam noivas, casavam precocemente, tinham filho, tinham uma vida mais doméstica,
poucas exposições, poucos riscos. Hoje a mulher moderna tem outros afazeres, outras expectativas e naturalmente se expõe mais, muda os seus hábitos e o estresse crônico. Quem está me ouvindo vai falar assim, mas estresse não é tudo a mesma coisa? Não é. O estresse agudo é algo que acontece e se resolve. Por exemplo, você bate o carro, você fica chateado, às vezes ferido, dias após você está preocupado em saber quando que esse carro vai ficar pronto. Como é que vai pagar essa conta? Estresse crônico é aquela coisa que não acaba. É uma doença na família, é uma situação financeira, é um desemprego, é aquela coisa que parece que nunca vai acabar. E isso realmente destrói o ser humano, física e psiquicamente. Você que está me ouvindo, quando observar que você muda de humor, você se irrita com facilidade, de repente você chora, de repente você está rindo. Essa mudança de humor pode ser um quadro já inicial, né, de um estresse crônico, algo que está te incomodando. Fadiga, aquele cansaço que parece que não acaba com nada. Dorme e amanhece cansada. Exatamente. E aí vem a história da insônia. Por que aumentou muito o volume de insônia? O ser humano durante o dia fica em vigília, acordado, todos os setores funcionando. Em torno de 14 a 16 horas depois que você acordou, você tem um certo cansaço e às vezes pode dormir até no sofá. É a hora que há uma indução do sono. Se o lugar estiver escuro, sem barulho, tranquilo, você dorme. O que está acontecendo? As pessoas hoje ficam numa hipervigília. Durante o dia, elas vão se excitando, se excitando. A hora que você quer desligar, acho que você já teve isso com o computador, né? Que você abre uma série de coisas, mexe num monte de coisa, de repente você quer desligar e ele fica exatamente assim que é o cérebro humano. Então, você está cansado, agora eu vou dormir, né? Eu vou dormir. De repente você dá uma cochilada e acorda. Esses quadros de insônia, eles fragmentam o sono, deixam o sono intercortado. E no dia seguinte acontece o quê? Você levanta cansado. Você fala, mas eu fiquei 8, 9 horas na cama, mas você está cansado. No Brasil, nas cidades menores, entre 25% a 30%. Nas cidades maiores, como São Paulo, até 45% da população tem, durante o ano, quadros importantes de insônia. Quando você fala população, aí contando homens e mulheres. Homens e mulheres. Aí em fase ativa ou mesmo aqueles ou que já estão aposentados ou etc., também relatam essa mesma dificuldade? Tem a mesma dificuldade porque o idoso, por exemplo, o indivíduo que está muito parado, muito em casa, normalmente ele vai se sentindo impotente. Vamos falar sobre isso que é interessante. De um modo geral, o indivíduo ativo, ele sempre tem uma expectativa de que ele vai mudar a coisa, né? De que ele vai transformar o que está acontecendo. Por isso que é bom ser jovem nesse sentido, né? Você tem um certo otimismo até exagerado. Uhum. Com a idade, há uma tendência em você achar que os problemas são grandes e que você está ficando cada dia menor. Ou seja, você olha para os problemas com muito mais dificuldade. E há uma apreensão muito grande. Vamos dar um exemplo. Você tem lá 80 anos e o seu filho está com dificuldades profissionais. Você se sente impotente para ajudá-lo, mas você está sofrendo, às vezes, de forma até demasiada diante do quadro, porque muitas vezes ele está tentando até resolver o problema. Então, o idoso sofre muito, por isso que há um volume grande de idosos com ansiedade, um volume grande de idosos depressivos. É muito comum, inclusive, o idoso tomar antidepressivo. E olha, tem algumas perguntas já chegaram aqui, nós vamos fazer as perguntas, então se você quer mandar pergunta, manda logo, viu gente? No chat do Facebook oficial do programa Mulher.com. Eu tenho aqui a Maria Rosa Vioto Darcy. Rita Maria, gostaria de saber do doutor Odair Albano se é normal, depois de 17 anos que passei pela menopausa, ainda estar sentindo aquelas crises horríveis de calor. Fiz reposição hormonal por um tempo, mas depois, orientada pela médica, parei e até hoje ainda sofro com isso. Então, é até simples responder isso. Você tem no cérebro um centro termorregulador. A Rita coloca a mão na geladeira, a mão esfria, os vasos murcham, né? Você fica com aquela pele branca. Por quê? Porque o corpo está querendo aquecer. Aí você põe a mão no forno, há uma vasodilatação, porque o sangue vai todo para a periferia.
Lá no cérebro tem uma área que controla. Então, se está frio, né? Vasoconstrição. Se está calor, vasodilatação. Quando você tem queda do nível de hormônio, que é o caso da menopausa, há um desequilíbrio nesse setor, que é o chamado centro termorregulador. E aí você perde um pouco o controle. Está calor, você sente frio, está frio, você sente calor, de repente, do nada, você sente uma onda de calor. Só que tem muita coisa que pode causar isso. Vamos dar um exemplo prático? Um homem atingido por uma agressão, um assalto, uma violência, você já deve ter visto essa cena, o sujeito fica vermelho, depois ele fica pálido. Isso quer dizer que o centro termorregulador é sensível também a outras situações. Em relação à reposição hormonal, quando você começa a reposição hormonal, você resolveu um problema, a falta do hormônio, mas você não está resolvendo todos os outros problemas. Então, se você está tendo as ondas de calor persistentes durante esse período tão longo, é bom olhar outras causas, deixar um pouco a menopausa de lado, porque muito provavelmente tem um outro componente. Olha, então uma volta ao médico que a tratou vai ajudá-la a descobrir isso aí. A Lourdes França colocou aqui, gostaria de... boa tarde, Rita, boa tarde, doutora Odair. Gostaria de saber o seguinte, tenho 50 anos e sempre que menstruo, sinto dores no corpo, fraqueza e perturbação mental. Será que vão enlouquecer na menopausa? Ou seja, não entrou na menopausa ainda, mas já está sentindo aí os efeitos. Exatamente, ela está no que a gente chama de transição, né? A transição menopausal. Quer dizer, quando está nos últimos ciclos, você pode ter indisposição, você pode ter irregularidade, né? E pode aumentar esse grau de ansiedade. Aos 50 anos, ela está no grupo que já deve estar menopausando, porque a média brasileira é de abaixo de 50 anos. As mulheres estão menopausando. Isso é um dado importante para os nossos telespectadores. A gente sempre falava em 50 anos, né? Mas a média está entre 48 e 49. Tem várias coisas que acabaram afetando a mulher e antecipando a menopausa. Mas eu acho que no caso dela é importante conversar com o ginecologista para ver se você está com uma irregularidade importante, né, que você já antecipe a reposição hormonal e veja principalmente o quadro psíquico. Se você não está muito ansiosa, se você não está passando sob tensão, né, por uma tensão importante, porque isso pode contribuir por esse mal-estar. Ótimo. A Deise Pastore Bilá, Deise linda, beijo para você, viu? Ela é de São José dos Campos. Será que eu acertei, Deise? Aqui ela não marcou, mas ela coloca assim, boa tarde, Rita e doutor. Com a idade, troquei a TPM pelos sintomas da menopausa, calores, dores de cabeça, cansaço e insônia principalmente. Mantenho uma rotina de exercícios, alimentação regrada, dieta, tudo certinho. Fui ao médico que receitou antidepressivo para dormir. Tem alguma solução natural para evitar a medicação? Então, primeiro, Lourdes, parabéns. Exatamente. A Deise. Deise, parabéns, Deise, porque a atividade física ajuda muito, né? Você ter uma dieta balanceada, o equilíbrio do peso ajuda muito, quer dizer, são questões que ajudam bastante. Mas tem um aspecto que tem que ser analisado, né? Aos 50 anos, muitas vezes a mulher faz uma reflexão bastante acentuada da vida dela. Apesar dela ter um bom estado de saúde geral, ela começa a refletir o que ela fez, o que ela podia ter feito, o que ela perdeu. E nem sempre essa passagem dos 50 anos é tranquila. Então é interessante aquilo que ela falou, verificar se ela não está com um quadro de transtorno do humor. E hoje se associa muito o uso de antidepressivos com ansiolítico, tá? Mas vale a pena ela persistir nessas iniciativas que ela está tendo para tentar o equilíbrio de uma outra maneira, né, que não seja com o uso do medicamento. Mas estaria indicado, pelo que ela falou, né, nem que seja temporariamente, o uso do antidepressivo com ansiolítico, que são drogas que equilibram, reduzem a ansiedade e dão uma sensação de bem-estar, né? Mas é um momento bastante difícil para a mulher. É muito interessante, né? Quando você compara os homens aos 50 anos e as mulheres, como são diferentes, né? Às vezes até você vê homem falando assim, a minha mulher está na menopausa, né? E ele tem 50 anos, quer dizer, ele também tem um decréscimo hormonal. Exatamente porque as mulheres, nesse período, você pode imaginar, provavelmente tem pais idosos, né? Sogro, sogra, idoso, filhos grandes, né?
uma série de coisas, né, que ficou para o passado, podia ter estudado isso, podia ter feito aquilo. É um momento que as mulheres refletem muito em relação a isso, né? E os homens, de um modo geral, são bastante objetivos nessa faixa de idade, né? Eles tentam fazer com o que dá, né? Eles não olham muito mais para trás e não olham essas perdas, né? Você sabe que no consultório eu converso muito para as mulheres, pergunto assim, você aos 50 anos, vamos fazer 2 pilhas, o que você acha que você podia ter feito e não fez? E o que você fez? Aí sai uma lista, né? Não, normalmente a pilha do que queria ter feito é maior, né? Porque o ser humano tem uma tendência natural de se arrepender do que não fez. Do que ele faz, que às vezes não deu certo, né, Rita? Aí ele se perdoa, né? Foi bom, ele acaba se perdoando. Mas tem essa questão reflexiva na mulher que eu acho que vale a pena, e no momento de pandemia, esses quadros naturalmente estão mais graves. Tem mais uma pergunta aqui. Uma não, tem mais, tem um tanto. Peraí. A Ivanilda Ron Lopes. Boa tarde. Até quando terei que tomar o anticoncepcional? Tenho 47 anos. Ivanilda. Nessa faixa de idade, a fertilidade é muito baixa. Vamos dar um número. Aos 20 anos, por mês, existem 20% de chance de gravidez. Quando você chega ao mês, quando você chega aos 40, esse número vai para 5%. Vamos explicar de novo. Cada 100 casais que tentam engravidar, aos 20 anos, 20 engravidam. Aos 40, 5 engravidam. Isso quer dizer que a fertilidade, a mulher vai deixando de ovular. Lembra disso? Período fértil, no meio do ciclo, ela deixa de ovular e fica menos fértil. Então, nessa faixa de idade, o contraceptivo já não tem uma finalidade, né? Ele pode ser utilizado se você estiver tentando recuperar o ciclo normal. Vamos explicar rapidamente. O contraceptivo tem 2 finalidades. Evitar a gravidez ou funcionar como um contraceptivo e regular o ciclo. Ele ajuda para regular o ciclo. Muita gente usa contraceptivo só para regular. Então, ele poderia funcionar se aos 47 anos ela está com irregularidade, ele também poderia ser efetivo nesse sentido. Não há nenhum perigo, hein? Isso é um dado importante. Muita gente fala assim, mas eu não posso tomar nessa idade. Não há nenhum perigo. As pílulas atuais podem ser usadas até 50 anos. Mas vale a pena sempre falar com o ginecologista. Ok. A Claudenice Rosa Pinheiro. Boa tarde, tenho 54 anos, na menopausa há 4. No dia a dia, muitas oscilações de humor e sentimentos. Pela manhã, sempre muita indisposição e peso no corpo. Isso tudo é decorrente da menopausa? É difícil de fazer uma análise total sem conhecer os outros dados, mas dá para dizer o seguinte, a queda do nível hormonal, para algumas mulheres é muito mais importante do que outras. Tem mulheres que sentem um pouco mais essa flutuação. Quer dizer, que você tinha um padrão de nível hormonal e caiu um pouquinho, né? Mas vale a pena olhar, como eu falei anteriormente, os outros aspectos, em especial esses aspectos psíquicos. Quer dizer, às vezes um apoio psicológico, às vezes um produto específico, ansiolítico, pode ajudar. Mas fazer a reposição tem que ser feita, porque senão fica difícil de você separar o que é hormonal e o que não é hormonal. Então faz a reposição, né? E paralelamente você acompanha. Não havendo melhora com a reposição, isso é um dado importante. Às vezes a mulher fala assim, eu estou tomando hormônio e não melhorei. Bom, então significa o seguinte, o problema não é o hormônio, o problema não há dose dependente, precisa tomar mais hormônio, isso não existe. Normalmente com 1 miligrama de estradiol, que é o hormônio feminino, as mulheres conseguem controlar as ondas de calor. A Lia Lobo Ribeiro, olá. Boa tarde, eu tenho 55 anos e há 8 não tenho mais as regras e não consigo dormir. E quando durmo, tenho pesadelos. O que fazer? Existem muita coisa que pode ser feita, né? Se você está em hipervigília, você está tendo um dia difícil, tal, no final da tarde você tem que ter um momento seu, tá? Você tem que sair dessa área de conflito e tentar se tranquilizar. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma oração. Um artesanato. Um artesanato. Quer dizer, você tem que sair daquele giro que você está para se tranquilizar, tá? Para reduzir a ansiedade, para você induzir o sono. Porque senão fica difícil. Se você for tentar resolver isso 9, 10 horas da noite, na hora que você vai dormir, aí só com medicação mesmo que você consegue induzir. Mas a redução da ansiedade, né, que a gente chama de ansiedade antecipatória do sono, é muito interessante. Algumas pessoas, inclusive, utilizam ansiolíticos, até vegetais fitoterápicos, por volta de 18, 19 horas para dar uma tranquilizada, né?
Tem pessoas que fazem o que você falou, né? Artesanato, outras atividades, mas tem que tranquilizar. O dia a dia das pessoas hoje é muito intenso. Excesso de comunicação, conflitos, dificuldades naturais. Quer dizer, é pouco provável que uma pessoa consiga passar o dia inteiro sem todos esses conflitos, muita comunicação. Então, tem uma hora que você tem que dar uma tranquilizada, porque senão o sono não entra. Se você tiver, como eu falei anteriormente, muito agitada, o sono não vai ser perfeito. A Márcia Ronaldo colocou: boa tarde, Rita e doutor. Quero saber se aos 42 anos é muito risco engravidar. Existe esse risco que eu falei, né? Em torno de 5% das pessoas na faixa de 40 anos acabam engravidando, né? Então, teoricamente, a gente tem que dizer que sim. Vai depender muito da saúde ovariana. Você já deve ter feito um ultrassom, né? Quando você olha para o ovário, você vê se ele está muito atrofiadinho, né? Ou se ele está bem ativo, né? Então, esse é um dado interessante para você observar. A presença de ciclos regulares. Mulheres com ciclos regulares, de um modo geral, estão ainda muito férteis, né? Porque está conseguindo manter a ciclicidade. Então, está no grupo de risco ainda. ainda. Você falou sobre a reposição hormonal, eu acho importante a gente perguntar, ela é necessária mesmo? Se a mulher não tem problemas com a libido, não tem problemas com calores, não tem nenhum outro tipo de problema dos que foram citados aqui, mesmo assim é necessária a reposição hormonal? Não. Na verdade, a reposição hormonal deve ser dada para quem tem queixas específicas ou pensando numa prevenção específica. Por exemplo, o nível ósseo, a matriz óssea depende muito do hormônio feminino, né, da presença do cálcio, dos elementos nutricionais. Então, pode ser dado pensando nessa questão. Pode ser dado para prevenir ou para reduzir as ondas de calor. Então, tem que ter uma certa objetividade. Agora, muitas mulheres passam por esse período com total tranquilidade. E você percebe que os níveis hormonais, porque na prática, o que está acontecendo? Você tem menos hormônio, mas não acabou, né? Lógico, se a mulher precisou tirar os ovários, teve realmente uma cirurgia e tal, aí é uma outra questão. Mas respondendo à pergunta, em condições normais, a queda hormonal pode não ser sintomático e a reposição hormonal pode não ser necessária. Isso no Brasil acontece pouco, porque a grande maioria das mulheres reclamam, né, tem queixas, mas não havendo queixas e não havendo um sentido da indicação, pode ficar sem hormônio. Assim como os homens também não tomam testosterona de forma regular, apesar de ter a queda acentuada, né? Doutor, muito feliz com a sua presença aqui, né? Muito obrigada por estar aqui conosco. Tenho certeza que nós vamos chamá-lo outras vezes para estar aqui com a gente, porque nós estamos aí com todo o Brasil e eu sei que essas dúvidas, você que está em casa hoje aprendeu muito com o doutor Odair Albano. Lembra que eu falei para vocês? Você faz uma pergunta e ajuda muitas pessoas. Então, hoje eu tenho certeza que nós ajudamos muitas mulheres e eu agradeço a todos, né? Olha, Rosângela, eu estou encerrando aqui e eu não vou falar o nome desse medicamento. A Solange também, olha, gente, eu estou encerrando mesmo com o doutor, não dá para fazer as perguntas aqui, mas nós vamos trazer o doutor Odair Albano novamente e teremos imenso prazer em ter a sua companhia e suas perguntas conosco. Lembra, faz no começo do programa, não deixa para o final, não. Doutor, muito obrigada por estar conosco. Eu agradeço, Rita, o convite, a Rede Século XXI, né, pela oportunidade. E eu acho que é importante que a gente tenha essa comunicação, né? O Brasil tem mais ou menos 213 milhões de habitantes. 109 milhões são mulheres. Ou seja, as mulheres têm o maior volume, né, na população, 109 milhões, quer dizer, tem mais mulheres que homens. As mulheres predominam em várias doenças. A prevalência delas é importante. Então, acho que esse canal de comunicação é sempre efetivo. Espero que vocês fiquem em paz. Nós estamos passando ainda por um momento difícil da pandemia, então, cuidado, né? Distanciamento, usar máscara, tomar vacina para aqueles que são resistentes, né? E vamos rezar e agradecer a Deus, né? Pela vida e que a gente tenha um otimismo e boas perspectivas futuras. Fiquem em paz. Ai, que delícia, gente. Você está feliz?